Ora, bom dia, meu nome é António Pinto, sou professor na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto e venho-vos falar um bocadinho sobre a relação entre a segurança e as plataformas blockchain ou produtos associados, como por exemplo as criptomoedas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Cybercloud and Expo pelo convite para estar aqui a falar-vos um bocadinho sobre esta relação entre a segurança e a blockchain. Então, assim sendo, vamos começar a nossa apresentação e gostaria então de dirigir a vossa atenção para o resumo. Em particular, vamos falar um bocadinho sobre blockchain no geral, vamos falar um bocadinho também sobre alguns problemas que são conhecidos por falhas de segurança, falhas de design que são conhecidas às plataformas blockchain, e depois vamos falar de alguns casos de segurança que foram de facto realizados, ou problemas que foram realmente encontrados no decorrer do uso da tecnologia em cenários reais. Pronto, em primeiro lugar, toda a gente poderá não estar a par do que é o conceito de blockchain, embora seja cada vez mais difundido sobre tudo, mas gostaria então de fazer um breve resumo, uma breve contextualização do que é blockchain. Portanto, a blockchain na prática é uma plataforma, se quisermos, uma plataforma aberta, distribuída, que permite essencialmente registar transações ou mudanças de estado, se quisermos, entre duas entidades, duas pessoas, se quisermos, de forma eficiente, verificável e permanente. Pronto, agora o problema com este tipo de descrições ou explicações do que é uma blockchain, nós começamos a ver facilmente muitos adjetivos. E por isso é que eu pus aqueles adjetivos todos a bordo, aberto, distribuído, verificável, permanente. E na realidade, este conceito de blockchain está um bocadinho comercializado. Portanto, prefiro utilizar uma segunda versão, porque eu gosto de fugir aos adjetivos, isto bem, decorre, se quisermos, a minha veia académica, e, portanto, na realidade, eu gosto mais de descrições menos baseadas em adjetivos. No entanto, temos aqui, por exemplo, um da IBM que diz que a blockchain é um registro partilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações, controle de ativos numa rede de negócio. Pronto. De facto, nós começamos a perceber que há aqui uma índole comercial e, portanto, eu prefiro uma definição bastante mais concreta. Então, do meu ponto de vista, então, a blockchain é um conjunto de estruturas de dados, que nós chamamos de blocos, em que cada bloco registramos transações, a informação de transações, mais um resumo criptográfico desse bloco e do bloco anterior. Pronto. E estes blocos são guardados numa rede partilhada, portanto distribuída pela internet, se quisermos, uma rede peer-to-peer, e tem mecanismos que permitem alguma forma de verificação da integridade dessas estruturas de dados, desses blocos que são guardados nelas mesmas. Pronto. Eu tenho ali uma referência para a página do Anders, ele de facto permite-nos chegar lá e perceber facilmente o que é uma blockchain. Portanto, se ainda não tiver conseguido passar a mensagem, eu recomendo que vocês acedam ao site do anders.com e vejam lá o funcionamento, ou como é que ele explica o funcionamento de uma blockchain. Pronto. Vamos então passar para a parte onde nós tentamos perceber alguns problemas, digamos, de design ou de especificação da própria construção, se quisermos, das blockchains e que já são conhecidos desde sempre, não é? Pronto, o mais comum é o chamado o ataque da maioria, o ataque dos 51%, que na realidade não é 51%, é 50 mais 1, é 50% mais 1, que não é bem 51, mas generalizou-se com 51. Também é conhecido como cyberattack e tem, de facto, vários nomes, mas é um problema de maioria. Pronto, como numa democracia a maioria controla os desígnios da população, aqui é basicamente a mesma coisa. A vontade da maioria é que vai se sobrepor a todos. Pronto. E isso pode ser, de facto, um problema que nós já vamos perceber de seguida. Todas as blockchains, como já disse anteriormente, têm necessariamente um mecanismo de validação de integridade da própria blockchain. Pronto, e esse mecanismo de validação normalmente é chamado de mecanismo de consenso, em que as várias partes chegam a um consenso do que é
a estrutura de dados correta que vai ser armazenada na blockchain. Pronto, existem vários mecanismos de consenso. O primeiro, aquele que surgiu inicialmente com as Bitcoin, foi o Proof of Work, em que as pessoas tinham que fazer cálculos, os computadores das pessoas tinham que fazer cálculos matemáticos para demonstrar que conseguiam, que tinham feito o trabalho e, portanto, tinham chegado àquele bloco, tinham minado aquele bloco e teriam produzido um bloco final. Depois temos o Proof of Stake, que é o caso dos Ethereum, em que aí não é muito importante o esforço do CPU que se usa, é mais importante a quantidade de envolvimento com a rede blockchain que nós temos. Portanto, se quiserem um exemplo, o Proof of Stake é algo semelhante às ações de uma sociedade anónima. Quem tiver mais ações pode estar mais vinculado com o resultado ou com um bom resultado do trabalho daquela empresa, daquela sociedade anónima, portanto tem interesse que aquilo funcione bem, mas também tem capacidade de decisão. E, portanto, aqui o Proof of Stake é basicamente a mesma coisa, ou semelhante, se quisermos. É uma analogia semelhante no caso das redes Ethereum, depois existem outros, mas de facto as mais comuns, ou as mais significativas, são as Proof of Work, o minerar das Bitcoin, é o Proof of Stake no caso dos Ethereum. Embora Ethereum também tenha subredes que usem Proof of Work também, eles têm várias formas podem utilizar vários mecanismos de consenso. Pronto. O que quer dizer que se nós olharmos para o Proof of Work e que o Proof of Work essencialmente assenta em capacidade computacional, se alguma entidade controlar mais de 50% dessa capacidade computacional, ou se quisermos mais de 50% das ações, no caso da Proof of Stake das redes Ethereum, então essa entidade pode manipular a rede blockchain conforme bem quiser. O que quer dizer que ele acaba por ser o responsável pela integridade da rede e desvirtua a tal distribuição da rede e já deixa de ser imutável, no sentido em que ele tem capacidade para mudar se assim quiser. Pronto, e este é que é o problema. Quando alguém controla mais de 50% da capacidade de poder computacional ou de stake numa determinada rede blockchain, ele pode apagar uma ou mais transações, o que eu chamo aqui de reverter, pode fazer double spending, portanto gastar o mesmo dinheiro duas vezes, pode modificar a ordem das transações, o que quer dizer que uma segunda transação deixa de ter saldo, por exemplo, para funcionar, e então aquilo deixa de ter integridade, pode tentar atrapalhar a operação dos restantes mineiros na rede, pode, por exemplo, trabalhar especificamente as transações que outros mineiros estão a trabalhar para que eles comecem a ter dificuldade em realizar mineração e, portanto, porque depois não chegam lá e os outros, e o principal põe as transações que acabaram mais depressa e depois acaba por se ficar desinteressado e deixa de funcionar e, portanto, o controle do inicial ainda passa a ser maior. Pronto, também pode atrasar ou bloquear determinadas transações. Pronto, já uma das particularidades das redes baseadas em Proof of Work e como a Bitcoin, nós não temos a certeza que a transação vai ser processada, não há nada que nos garanta isto. Portanto, podemos efetivamente até nós tentarmos fazer uma compra ou uma venda com Bitcoins e depois de facto a transação demorar 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, não temos aqui nenhuma forma, nenhum mecanismo formal de garantir que a transação vai ser registada na blockchain. Há estratégias para evitar que elas fiquem eternamente em suspenso, mas de facto não temos garantia formal de que isso vai acontecer, que mais uma vez é um problema e nós podemos, ou seja, quem controlar a maior parte da rede poderá atrasar determinadas transações ou bloqueá-las ad eterno, se assim quisermos. Pronto, depois existe um problema, o outro ataque, se quisermos, que é o chamado Eclipse Attack. O objetivo aqui basicamente é tentar segregar um conjunto de nós do resto da rede. Nós já sabemos que as redes blockchain trabalham essencialmente como uma rede de computadores, chamadas redes peer-to-peer. O nosso computador faz parte da rede enquanto estamos a trabalhar na rede blockchain, quando estamos a minerar, essencialmente neste caso será minerar, mas o que quer dizer que a nossa visão da rede blockchain é tão fiável quanto o nosso alcance nessa rede distribuída for fiável. Se
e este é o tal chamado Eclipse Attack, se nós conseguirmos segregar um conjunto de nós da rede blockchain, e eles não vão receber mensagens de novos blocos da rede principal, e então vão estar a minerar com uma rede, com um estado de rede diferente do real, e depois quando tentam promover os seus blocos para a rede real, eles não vão ser aceitos porque não estão congruentes com o restante rede. E isto é uma forma de evitarmos que alguns nós consigam produzir blocos e, portanto, consigam minerar e, portanto, conseguimos, de certa forma, fazê-los gastar dinheiro sem que aquilo se produza em mineração real. Pronto. E essencialmente é isto. Se nós controlamos o acesso à rede de um determinado nó, nós controlamos a forma como ele vê a blockchain, e então se nós bloquearmos que ele receba determinados blocos ou indicação de que foram minerados novos blocos, ele não pode atualizar a sua vista da blockchain, e tudo o que ele produzir vai ser produzido de forma incongruente com a rede da blockchain, e então nada daquilo vai ser aceito depois para a generalidade da blockchain. Portanto, em suma, se quisermos, é essencialmente aquele ataque. Se eu conseguir segregar um conjunto de nós da rede, e ao fazer essa segregação de nós da rede, e esses nós, da rede de mineração, esses nós não vão conseguir produzir blocos que sejam fiáveis ou congruentes com a visão geral, e portanto não vão ser aceitos pelas várias outras entidades que estão a minerar. Prontos. Com base neste Eclipse Attack, conseguiu-se fazer com sucesso uma operação de double spending, portanto, de gastar 2 vezes o mesmo dinheiro na rede Ethereum. Depois tem a referência, que será a referência número 3, e depois deixo 2 segundos no final, se quiserem seguir em detalhe como é que isto foi feito, mas foi com base neste Eclipse Attack. Prontos, outro dos problemas que é inerente a tudo que é soluções baseadas em criptografia é o problema de termos que gerir chaves criptográficas e temos que as manter, ou algumas dessas chaves criptográficas temos que as manter como seguras, ou se quisermos secretas. Pronto. Isto pode ser um problema se a pessoa não tiver apetência técnica para perceber que isto que é uma necessidade que ele tem que garantir. Por exemplo, nós deixamos a chave principal, que é utilizada para minerar e para registrar as transações, que é utilizada para a nossa identificação da blockchain. Esta chave fica no nosso computador, ou então numa wallet física que a gente tenha, mas se ficar no nosso computador, qualquer pessoa que tenha acesso ao nosso computador poderá ter acesso a esses fecheiros, dependendo se a gente encripta o disco, se não encripta o disco, se a wallet encripta as chaves, se não encripta as chaves, se usamos password, se não usamos password, ou seja, tudo este contexto vai depender da forma como o utilizador se protege. Se quisermos, é como aqueles cenários em que nós vemos cartões multibanco, que depois as pessoas, como não conseguem decorar o PIN, escrevem o PIN nas costas do cartão. Aquilo só vai funcionar enquanto ele não perder o cartão. Quando perder o cartão, lá se vai a segurança. E aqui é essencialmente a mesma coisa. Portanto, essa chave que é gerada, que controla toda a segurança de todas as transações daquele utilizador, é gerada e mantida pelo próprio utilizador. O que quer dizer que se ele perder a chave, depois todas as criptomoedas podem ser, em primeiro lugar, perdidas. Portanto, se eu perder a chave por completo, o meu computador tem um problema qualquer no disco e eu perco o meu disco e não tenho, se quisermos, um backup daquela chave privada, eu depois nunca mais tenho forma de recuperar o capital. As criptomoedas são perdidas porque depois não tenho a chave que me vai permitir utilizá-las. Portanto, isto é um problema, pode-se perder o dinheiro. A outra é que depois, se aquela chave privada for roubada por algum hacker ou por outra razão, alguém não tem acesso à minha chave, e ele depois pode fazer transações em meu nome, porque depois quem tiver a chave privada vai ser a pessoa que pode manejar o dinheiro. Quer dizer que ele pode fazer transações daquelas minhas criptomoedas para a sua conta e depois eu perco as criptomoedas. Isto não é reversível. Porquê? Porque estamos a falar de uma rede que é completamente distribuída e descentralizada e que não há uma entidade, se quisermos, não há uma entidade responsável que depois gira as criptomoedas. Perdeu-se, perdeu-se. Pronto, depois temos um dos problemas também que é muito referido, até porque supostamente a blockchain, quando surgiu com os bitcoins, era para resolver em particular este problema, que é o problema do double spending, ou se quisermos, de gastar dinheiro mais do que uma vez.
Quando nós estamos, e o que é este problema em particular, o que é? Quando nós estamos a falar de dinheiro, nós temos o papel na nossa mão. Temos as notas na nossa mão, ou as moedas, ou o que for. E, portanto, eu quando pago qualquer coisa, a nota sai da minha mão, passa para a mão do vendedor e eu não posso depois reutilizar aquele dinheiro. Quando nós estamos a falar de dinheiro digital, o dinheiro digital na prática é um fecheiro. Uma transação é um fecheiro, é um bloco, é uma estrutura de dados no nosso computador. Eu posso sempre duplicar conteúdos digitais, fazer uma cópia. Ao fazer essa cópia, eu depois posso pegar nesse dinheiro e utilizá-lo novamente. Ou seja, se quisermos uma analogia ao real, seria pegar numa fotocopiadora e antes de gastar o dinheiro fazia uma cópia da nota e entregava a cópia. Depois voltava a fazer uma cópia e entregava a outra. Isso seria o que nós fazemos aqui com o double spending. Pronto. E em teoria a blockchain resolve-nos este problema de facto. Ou seja, na prática o double spending não é possível porque depois o dinheiro, a partir do momento que esteja registrado na blockchain, é considerado como gasto. Agora, há estratégias que nos permitem mesmo assim tentar forçar o double spending. E este é um ataque que funciona. Obviamente que este ataque é um ataque temporizado, ou seja, na realidade nós não vamos conseguir formalmente fazer o double spending na blockchain. Agora, isso não quer dizer que nós não consigamos comprar duas coisas com as mesmas criptomoedas e depois só uma ficar registada na blockchain, entretanto eu ter os objetos comprados em minha casa. E esta é que é a essência. Portanto, se quisermos, é um ataque de janela temporal ou temporização. Pronto, e neste caso a ideia será, assumimos que temos um atacante e o atacante resolve faz duas transações em simultâneo. Faz uma transação para a pessoa, para o vendedor, e em simultâneo faz uma transação do mesmo valor, mas para outra carteira minha. Portanto, eu lanço naquele instante duas transações. Uma para a wallet do vendedor real e outra para uma segunda wallet que eu tenho. Se eu conseguir com que o vendedor me entregue os bens antes daquela transação 1 ser verificada, ser realizada na blockchain, e se por sorte a transação que ficar registrada na blockchain for a transação 2, então eu fiquei com o dinheiro e fiquei com o bem. Pronto. Na realidade, então, isto é um ataque baseado em tempos e, se quisermos, é um pouco fraude, não é? Porque nós estamos a tentar enganar o vendedor. Mas não quer dizer que não seja possível fazer-se e tenha surgido registros de situações deste género. Pronto, depois temos aqui outra possibilidade de dificultar o funcionamento geral das redes blockchain, em particular da vertente de mineração, e notem que a funcionalidade de mineração, os tais mineiros ou mineradores, são os responsáveis pelo garante da segurança da rede blockchain. Se nós não tivermos os mineradores a funcionar em condições, também não vamos ter uma rede distribuída com segurança. Portanto, é importante que haja, de facto, mineração, que ela seja distribuída e que funcione bem. No entanto, a mineração também é a forma de se ganhar dinheiro nas criptomoedas. Portanto, nós quando mineramos e conseguimos com sucesso realizar um bloco, um registro de transações na blockchain, ganhamos alguma criptomoeda de retorno. O que quer dizer o quê? Quer dizer que se nós minerarmos vamos ganhar dinheiro. Pronto, se há interesse se há aqui uma possibilidade de ganhar dinheiro, também começa a haver interesses e começa a haver concorrência e competição entre mineradores. E depois começam-se a organizar em pools e depois o objetivo é o quê? É eu tentar minerar primeiro que os restantes, mas eu posso fazê-lo porque tenho mais capacidade computacional, ou então também posso tentar fazer com que os outros mineradores tenham problemas e, portanto, comecem a trabalhar para trás. Como é que este ataque dos tais selfish miners funciona? Se nós tivermos, de facto, muita capacidade computacional, nós podemos trabalhar uma blockchain que não seja disponibilizada para terceiros. O que é que eu quero dizer com isto? Tipicamente, por questões de segurança, a blockchain mais longa é aquela que é considerada como correta.
E é considerada como correta porque se assume que foi aquela onde se trabalhou mais, porque é preciso minerar os blocos, e portanto aquela onde se trabalhou mais CPU, onde se geraram mais blocos, é aquela que nós vamos confiar. Quer dizer que vamos assumir que estamos no instante, sei lá, no instante 5, e estamos com 5 blocos. E eu, como tenho muita capacidade computacional, começo a minerar bloco 6, 7, 8, 9, 10, em segredo, comigo. E depois deixo os outros ir minerando. A dada altura, mais para a frente, minero o bloco 15. E todo o resto da comunidade está a minerar o bloco 13. E depois o que é que eu faço? Publico o bloco 15 e publico o meu ramo. Como é o meu branch é mais longo, é o que vai ser considerado como válido e vai passar a ser o meu, que vai ser incluído na blockchain. Todo aquele trabalho que está para trás, que supostamente os outros pools e os outros mineiros fizeram, vai desaparecer. Eles vão deixar de ter aquele dinheiro que entretanto ganharam. O que quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão ficar angustiados. E então esta é uma estratégia para levar a que outros grupos que começam a ter alguma dimensão em termos de mineração comecem a ser, se quisermos, ficar chateados e a ver que aquilo não tem rendimento porque depois não tem capacidade computacional. Pronto, então esta estratégia funciona um bocadinho neste sentido, de levar os outros mineiros, ou os grupos mineiros, a sentirem-se um bocado, diremos, chateados com o funcionamento e desistirem de minerar. Pronto, desmotivando esses outros mineiros e, pronto, também há de facto aqui a possibilidade deles, além de desistirem, também se juntarem à nossa pool. E então aí, se quisermos aí a pool ou o conjunto de mineiros que fizeram este ataque até tem um duplo ganho, porque eles deixam de ser concorrência e passam a fazer parte da pool deles e passam até a trabalhar para eles. Não é? A tal velha máxima de se não consegues vencê-los, junta-te a eles, aqui acaba por ser favorável a estes conjuntos de selfish miners. Não é? Pronto, mas de facto isto é realizável e pode vir a acontecer, porque na realidade o controle aqui é autoimposto. Pronto, agora passando então para a nossa parte mais real life problems, que é basicamente situações de tempo real, ou na nossa vida real, que se quisermos, problemas que realmente tiveram impacto nas blockchains, e vamos tentar ver alguns casos onde já surgiram impactos nas blockchains e portanto já se demonstrou que as blockchains não são assim tão imutáveis como se pretende fazer crer as pessoas. Pronto, vou começar com o exemplo das DAO, das Decentralized Autonomous Organizations, ou se quisermos, organizações descentralizadas e autónomas das redes Ethereum, que foi basicamente um conceito introduzido nas redes Ethereum que permitiam, se quisermos, criar algo semelhante aos fundos de investimento. O objetivo era criar um mecanismo de crowdfunding, portanto as pessoas chegavam lá e punham dinheiro naquele fundo de investimento, naquela DAO, e depois recebiam, em função do investimento que faziam na DAO, recebiam o equivalente a uma percentagem de votos, se quisermos, para depois fazer a decisão final de investimento de todo o dinheiro que se juntasse. Pronto. Isto utilizava mecanismos baseados em smart contracts, que é, se quisermos, a base das redes Ethereum e que foram uma das grandes motores para a grande visibilidade das redes Ethereum, que na prática são, se quisermos, aplicações distribuídas que correm numa blockchain e aquelas aplicações correm em simultâneo em toda a rede blockchain e ao mesmo tempo produzindo os mesmos resultados em todos os nós da blockchain. Pronto, e aqui, por isso é que se chamam aplicações distribuídas. Mas voltando aqui ao conceito das DAOs, o conceito era os utilizadores compravam votos, os chamados tokens ou DAO tokens, que depois podiam usar esses votos para dizer aonde é que o dinheiro do fundo seria investido. Quantos mais votos, ou seja, seria, se quisermos, quase como uma eleição, e depois a maioria ganhava e a decisão seria tomada em função do investimento. E, portanto, na prática era um fundo de investimento baseado em crowdfunding. Pronto, e o que é engraçado é que isto começou a ganhar alguma atratividade e, por exemplo, a primeira DAO criada, por um bocadinho de infelicidade deles chamaram de DAO, ou portanto a DAO, quer dizer que depois aquilo acabou por gerar alguma confusão entre o nome e a aplicação, entre o conceito e a primeira DAO que é aplicada por ser o nome DAO, mas pronto, não foi assim muito criativo, mas foi o que foi. Pronto, a primeira ação de crowdfunding
levantou 150 milhões de dólares e tinha 11 mil membros. Portanto, isto demonstrou na altura que tinha muita atratividade de facto e que poderia potenciar aqui alguns investimentos. Pronto, sendo certo que depois, a dada altura, como nos fundos de investimento existe a possibilidade de a gente entrar e depois sair, aqui é basicamente a mesma coisa. Nós teríamos também a possibilidade de sair vendendo os nossos votos ou vendendo os nossos tokens e então recebíamos a moeda de volta. Portanto, neste caso, os Ethereum. Não é? A gente, quando comprava Ethereum, ou quando comprava votos, gastava moeda Ethereum. Ou Ethers. Quando vendíamos, recebíamos de volta a criptomoeda. A ideia basicamente era assim. Pronto, o que é que acontece? Alguém começou a analisar aquilo e começou a tentar perceber como é que aquilo funciona. E depois, na prática, existia uma função chamada Split DAO, do smart contract que era utilizado para construir a DAO, que permitia então vender os tokens de voto e devolver dinheiro. Pronto, só que depois houve um atacante, um fulano, que foi mais esperto e conseguiu perceber que conseguia forçar a que esta função de split DAO ocorresse recursivamente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós chamávamos a função, estávamos sempre a chamar, sempre a correr a função split DAO, sempre. Como a função, ao funcionar, o que fazia era devolver a criptomoeda correspondente aos votos que se estava a vender, aquilo na prática começou a servir de escoador de dinheiro. Pronto, no final, o utilizador, ou neste caso o atacante, conseguiu recuperar 53 milhões de dólares usando esta função recursiva, tendo colocado lá pouco dinheiro Ethereum no início. Não se conseguiu perceber muito bem porque é que parou nos 53 milhões. Desconfia-se que foi o próprio atacante que cancelou o smart contract que estava a executar, porque não havia razão nenhuma para não fazer o drain dos fundos todos. Pronto. Mas a dada altura, pois existem algumas especulações que poderá querer, em que se dizem que o atacante só se apercebeu que isto estava a acontecer quando reparou que tinha 53 milhões de dólares, o equivalente a 53 milhões de dólares na altura, na sua conta Ethereum. Pronto, e se calhar assustou-se e parou aquilo, porque percebeu que estava a fazer qualquer coisa que se calhar não devia, mas depois aqui há muitas teorias, mas não há assim grandes certezas sobre isto. Pronto, em resultado, o que aconteceu foi que houve um hard fork da rede Ethereum em julho de 2016. Pronto, isto é importantíssimo, porque foi a primeira vez que uma rede blockchain de utilização massiva foi obrigada a reescrever a totalidade da blockchain para apagar a execução recursiva e a transferência dos tais 53 milhões de fundos para outra pessoa. Então o hard fork é basicamente chegar à blockchain, ou à rede blockchain, neste caso da Ethereum, e dizer, a partir daqui vamos começar a recriar desde o início todos os blocos, e obriga a que todos os utilizadores da rede Ethereum mudassem para a nova blockchain. E por isso é que chamam um hard fork. Um hard fork é quando todos têm que mudar. Pronto, neste caso, como a decisão foi tomada internamente pela rede Ethereum, eles criaram uma nova versão da app, criaram uma nova versão e então todos foram forçados a mudar, se quisessem continuar a utilizar a rede Ethereum, mas como também isto é tudo feito com base em redes, em softwares open source, a rede Ethereum não tinha a certeza que as pessoas iam seguir o hard fork ou não. Tanto é que depois começaram a aparecer algumas, e nesses links vocês conseguem ter acesso a essas referências, algumas justificações do attacker inicial a dizer que ninguém devia mudar para o hard fork, se todos mudassem ele perdia os 53 milhões de euros, e ele estava a manter o percurso original da rede Ethereum, portanto a blockchain original, e houve ali uma altura em que teríamos as duas, não sei se eventualmente ainda teremos a mantida pelo atacante, mas de facto houve uma altura em que ele estava a tentar convencer as pessoas a não mudar e até pagava às pessoas para não mudar para o novo fork, porque ele podia distribuir à vontade uns quantos milhões de euros, ainda ficava com alguns, não é? Ou milhões de dólares, mas não obstante, houve de facto o hard fork, e isto foi muito importante, porque isto foi aquela bandeira clara a dizer, atenção, que isto afinal às vezes dá raia e temos que fazer um reset a isto tudo.
Pronto, foi, se quisermos, foi uma demonstração clara de que já não há certezas de imutabilidade. Pronto, depois temos o problema das mining pools. O que é isto de mining pools? Nós já falámos um bocadinho disto há uns slides atrás, onde eu falei da questão dos selfish miners, mas a dada altura começou-se a perceber, ou os mineradores começaram a perceber que não tinham capacidade computacional por si para competir com grupos ou contra entidades que tinham muita capacidade computacional. Então resolveram organizarem-se em grupos, em pools, e então começaram a juntarem-se de forma a que eles juntos criavam uma capacidade, tinham uma capacidade computacional que era capaz de fazer frente a essas entidades com bastante mais capacidade computacional e começavam então a competir novamente pela capacidade de mineração e a conseguir produzir blocos porque já tinham capacidade suficiente de CPU para produzir. Pronto, e então começavam a lucrar porque ao produzir-se blocos, ao minerar-se, recebe-se criptomoedas. No início era muito fácil porque os blocos eram pequenos porque havia pouca gente a minerar, mas chegou uma altura em que era tanta gente a minerar que a competição começou a ser de tal forma que começaram a sobressair empresas com hardware específico. Depois começou a haver esta organização em grupos, estas pools, para contrabalançar as coisas. Então, na essência, uma pool de mineiros é um conjunto de pessoas que organizam-se entre eles, correndo software para fazer mineração comum e, basicamente, se conseguirem todos a distribuição de CPU ou o trabalho do CPU é distribuído por todos e todos conseguem então produzir em princípio mais rapidamente blocos e depois o dinheiro que sobrar ou que se conseguir é distribuído por todos. Prontos. Agora o problema este é o alavancar do problema inicial da maioria. Se nós começarmos a juntar todos na mesma pool, essa pool pode chegar a representar mais de 50% dos blocos minerados. Quer dizer que tem capacidade superior a mais de 50%, capacidade computacional superior a mais de 50% da rede Ethereum, ou da rede blockchain, ou da rede Bitcoin, ou da rede que estamos a falar. O que quer dizer que, se estas pools crescerem de tal forma que ultrapassam os tais 50% da capacidade computacional da rede, então temos um problema que lhes permite controlar a rede. E isto não é bom. Pronto. Como a rede é de facto distribuída, depois não há ninguém a quem nós nos podemos queixar, não é? Não podemos, roubou-me bitcoins, isto, eu fiz aquela transação. Aquilo não há forma de controle porque o objetivo é ser descentralizado e, portanto, não há mecanismos de recuperação. Pronto, em particular em junho de 2014, e notem que isto não foi muito depois de surgirem as bitcoins começaram ali em 2008, 2009, começou a espalhar-se a sério em 2010, quer dizer, 4 anos depois já havia uma mining pool, que era a Geash.io, que já conseguia controlar 42% dos blocos. Isto na altura deu de facto muito ruído e alertou as pessoas e as pessoas começaram a fugir, até houve um drop no valor das bitcoins por causa deste problema na altura. Pronto, e então isto levou-me a analisar as pools atualmente. Então fui buscar, tem um link lá em baixo, mas podem ir a vários sítios que nos dá a distribuição de blocos minerados por pools, e eu fui buscar este gráfico, e este gráfico representa todos os blocos minerados no último ano, portanto desde agosto do ano passado até agosto deste ano. E se conseguirmos olhar para o gráfico, conseguimos perceber que há de facto ali F2 Pool, a pooling, a BTC e a Antpool via BTC, ou seja, facilmente conseguimos perceber que 3 ou 4 pools dominam mais que 50% da rede. Não é? Pronto, de facto não há nenhuma que por si chegue aos 50%, e isto eu acho que é um bocadinho para não criar aquela ilusão de que temos problemas na Bitcoin. Portanto, já sabemos, a Geash.io, as pessoas desistiram de participar na Geash.io porque ela chegou aos 40%, ultrapassou, chegou aos 42%. Então agora a ideia quando uma pool começa a ser grande mais, começa a bloquear a admissão de membros e depois começam-se a promover outras pools que é para se quisermos manter aqui alguma razoabilidade de funcionamento da rede. Portanto, esta é a ideia. Esta é a ideia que se quer passar. Mas, no meu entender, eu acho que nós temos isto um bocadinho, aqui um chapéu
ou se quisermos uma manta de ilusão sobre isto tudo. Se olharmos em particular então para este gráfico, nós conseguimos perceber o que é. Estamos a falar de bitcoins, este gráfico é de mineração de bitcoins, e facilmente vemos 1, 2, 3, 4, 5, 4 ou 5 pools que conseguem dominar mais de 50% da rede. Se elas se juntarem, então podíamos ter um problema. Pronto, mas o que é que eu resolvi representar este gráfico de outra maneira? E optei por colorizar isto a vermelho, todos que fossem da mesma nacionalidade. Pronto, conseguimos perceber rapidamente que 79% das mining pools sobre Bitcoin que mineraram Bitcoins no último ano são todas da mesma nacionalidade, que neste caso em particular é chinesa, nacionalidade chinesa. E como nós sabemos que a China não é uma democracia, o que quer dizer que o Estado chinês, se quiser, se o decidir, pode chegar a ver destas pools e dizer: ok, agora vocês vão todos trabalhar para mim, se já não o fez, e então vamos começar a fazer estas transações, fazer estas alterações, vamos chatear aqueles. E notem, estamos a falar de 79% no último ano. Portanto, de facto, a China poderia ter controle total sobre a blockchain da Bitcoin no último ano, porque é o que temos. Não é? Pronto, não fui a primeira pessoa a ter este cuidado, porque se vocês forem ver temos esta referência aqui, este site já fazia alerta para isto. Eles fizeram uma análise bastante mais cuidada que a minha, e eles chegaram a concluir que na altura a China já controlava 81% dos blocos. E eu digo mais cuidado, voltando aqui um bocadinho atrás, porque temos ali a classe dos unknown e dos other, que também poderão eventualmente ser catalogados, ou poderão ou não ser também de nacionalidade chinesa. Eu não sei, não fui analisar com cuidado, só analisei os grandes blocos, e depois de chegar a ultrapassar os 50% também deixei, não fazia muito sentido ir analisar com cuidado, mas facilmente cheguei aos 79% e, portanto, confirmei estes valores. Portanto, 80% da capacidade computacional de tudo que é mineração nas redes blockchain no último ano estão em mining pools sediadas na China. Porque agora tirem as eleições que quiserem tirar sobre a fiabilidade e segurança das redes Bitcoin. E todas as soluções que são construídas com base em Bitcoin, até soluções de votação eletrónica e coisas assim do género. Pronto, para não falar unicamente no caso das Bitcoins e do Proof of Work, vamos olhar um bocadinho também para um real life problem aqui, mas focado no Proof of Stake, portanto naquele modelo que era o originário das redes Ethereum e que é o tal parecido com as ações. Portanto, a gente quem tiver mais que 50% das ações pode controlar as decisões da empresa, e aqui é basicamente a mesma coisa. Quem tiver mais de 50% do stake pode controlar as decisões da rede Ethereum, e depois há um problema que são chamados stake whales, ou se quiserem as baleias das ações, ou seja, aqueles acionistas grandes que têm muitas ações, e é isso pode de facto ser um problema numa rede distribuída, porque ele passa a ter controle. Portanto, e neste caso, o conceito de whale aqui é uma pessoa que tem na sua carteira pessoal, estamos a falar de carteiras pessoais de pessoas individuais, porque depois também há as exchanges, que se quiserem são tipo os bancos das criptomoedas, porque o banco pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro não é dele, é das pessoas que têm lá o dinheiro. Em particular, os whales que nós referimos aqui não são bancos, são as pessoas individualmente, e que têm, de facto, muita capacidade de intervenção nas redes Ethereum, porque têm muitas ações, se quiserem, muitos stakes. Portanto, se houver alguém que tenha mais de 50% de stake, estamos outra vez no problema da maioria. E se olharmos em particular para as redes Bitcoin principais, nós conseguimos perceber que 376 pessoas controlam 1/3 de todo o Ether, portanto têm, se quisermos, controlam 33% do Proof of Stake das redes Ethereum. 1/3 está nas mãos de apenas 376 pessoas. E 1/5 de todas as Bitcoins estão na mão de 448 pessoas. Se pensarmos que estamos a falar de transacionamentos de milhões de euros, milhares de euros diariamente, 500 pessoas conseguem controlar na rede Bitcoin
porque eles podem basicamente fazer flutuações de valor de mercado com vendas rápidas a vender a preço, ou seja, têm muita influência. O que quer dizer que isto é, se calhar, um bocadinho natural, porque no início havia pouca gente a apostar nestas tecnologias, então as pessoas que apostavam entravam com mais dinheiro e ficavam com mais capital, pronto, é um bocado normal, mas também estamos numa situação onde isto pode ser de facto um problema, porque aquelas poucas pessoas continuam a poder controlar de facto, de forma significativa, o funcionamento geral das criptomoedas e destas blockchains. Pronto, isto basicamente é a lista de referências que eu me baseei para chegar a algumas conclusões que vos apresentei. Não gostaria de fazer esta apresentação sem manter as referências, pronto, um bocadinho também por causa da minha veia académica, e basicamente então a título de remate gostaria de voltar a dizer que foi um prazer estar aqui a falar para vocês na Cyber & Cloud Expo sobre a perspectiva, dar uma perspectiva sobre problemas de segurança informática sobre as redes blockchain. Pronto, a título de resumo, gostaria de vos dizer que temos que ter cuidado quando nos vendem as coisas como completamente seguras e na realidade não são. Tudo que é digital nunca é completamente seguro e portanto a blockchain também não poderia ser ou não conseguiria ser, mas no entanto eu vejo que há muito enfoque, até porque há muita gente que tem produtos comerciais e que os quer vender e depois focam-se muito nesta questão da imutabilidade. E na realidade ela não é imutável. Não é? Já vimos cenários onde isso aconteceu. Temos o exemplo do hard fork das redes Ethereum. Mais uma vez, não é o único caso de forks e de hard forks. É só o caso da segunda rede mais importante em termos de blockchain e aquela que foi promotora de smart contracts e, portanto, a tal que promoveu o blockchain 2.0. E também vos quero dizer que ainda há outros problemas que são possíveis de antever nesta fase, que será associados aos problemas da criptografia, que é a base das redes blockchain, e que estão associados à problemática do quantum computing. Portanto, quando começarem a aparecer computadores quânticos que tenham capacidades para, sei lá, 1000 qubits, já sabemos que a generalidade das tecnologias que temos de criptografia vão começar a ser um problema e, portanto, tudo que for baseado nessas estratégias criptográficas ou mecanismos criptográficos vão estar em xeque novamente e o mesmo vai acontecer na blockchain. Não quer isto dizer que não haja mecanismos criptográficos que sejam resistentes à tecnologia quantum, existe, já se está a pensar, já existem soluções nesse sentido, blockchains também quantum resistant, que se espera que sejam quantum resistant, também não temos a certeza do tempo que demorará a chegar a esse cenário, mas é mais um problema que de facto pode vir a afetar as implementações que temos neste momento, okay? Como é o caso das Bitcoin, das Ethereum e outras tecnologias de blockchain existentes neste momento. Prontos, basicamente era isto que vos queria dizer, então obrigado e até à próxima.